Povo meu, vamos dar aqui algumas notícias do pós 4-1, né? Pós-goleada da Argentina no Monumental de Nunes em cima da nossa seleção. Tem 3 pontos que a gente tem que destacar. O técnico, ou melhor, que eu queria destacar, o técnico, o presidente da CBF e um jogador especial. Todo mundo já sabe quem é o jogador especial. Eu vou tentar fazer esse vídeo, dar 2 minutos para cada um, por favor. Primeiro, se inscreva no canal, curte e compartilhe muito esse vídeo e escreva nos comentários a terceira parte do vídeo que eu vou falar, que é muito delicado. Assuntos delicados, né? Assuntos delicados todos, mas teve um que, como ser humano, me desagradou um pouquinho, passou um pouco do ponto. Vamos lá falar de Dorival Júnior. Por quê? Porque ontem eu falei, e aí teve um que falou, estava no grupo de WhatsApp do trabalho, aí o senhor Rafael Moura, que vai ver esse vídeo, falou: você gosta do Dorival Júnior? Você só está falando isso só porque o influenciador jornalista que você gosta falou que tem que tirar. Então, Rafael, vou te contar uma historinha, porque primeiro, eu não sou influenciado por tudo que nem meu pastor, nem minha mãe, nem meu pai fala. Eu tenho opinião própria, porque eu tenho uma formação de vivência. E eu vou tentar te explicar agora. Dentro disso, você me deu uma ideia para falar. Rafael, você lembra quando o Botafogo tomou de 6-0 do Vasco em 2010 e trocou o técnico? Foi um vexame, né? Veio o Joel Santana e ganhou o título estadual. Rafael, você lembra quando o Tite perdeu para o Tolima e foi um vexame, né? E depois o Corinthians foi ganhando aquela sequência de títulos até 2013. Aí você deve se perguntar, se falar, mas é início de trabalho. O Joel chegou para mudar a história. O treinador do 6-0 era outro. Eu sei, sim. O Tite, início de trabalho. Eu sei, sim. Muito bem falado. Era início de trabalho. Mas teve uma mudança de brio. Uma mudança de, né, tem que mudar isso aqui, tem que mudar isso aqui. Claro que Claro que se demitir o Dorival hoje é justo, mas assim, a gente tem algumas opções. Vamos lá, brasileiro, tá, Rafael? Vou botar dois, Cuca e Renato. Campeões, multicampeões. Ah, mas lá no passado. Campeões, quem sabe, sabe. Quem joga bola nunca desaprende. Os antigos sempre falam isso. Quem é técnico bom nunca vai desaprender. Então, mas também possa ser que o Dorival comece a falar assim, cara, eu preciso de jogador aqui paulado, eu preciso de jogador que não sente, que não treme, né? Que pode não ser o melhor do mundo da FIFA, né? Entre aspas, mas é o melhor brasileiro que a gente precisa ter. Eu preciso recuperar o Pedro para ser o centroavante de área. Eu preciso recuperar um Gabigol. Eu preciso recuperar um Bruno Henrique. Eu preciso ver os moleques do Cruzeiro render. Eu preciso caçar de volta o Casemiro para encorpar com a Lana, com o Wesley. Volta a falar com o João Gomes, que é bom jogador. Tá entendendo? Com o Marquinhos, com o Alisson. Com os meninos do Barcelona, com o próprio Rafinha, que já eu vou falar dele. Então, pode mudar sim, pode ser que o Dorival dê um jeito numa outra forma de rumo, ele não tenha dormido, passado mal, ficado mal, muitas das vezes, como eu fiquei ontem, fiquei mal, tem uma cena que não sai da minha cabeça, e o Dorival mudar a história da seleção para melhor, e aí não ganhar a Copa do Mundo, mas ou ganhar e dar a volta por cima, ou dar a volta por cima não ganhando, mostrando. O brasileiro sente raiva, sente dor, sente ódio, quando não só no futebol, mas quando qualquer desportista perde e sente algum tipo de humilhação dentro e fora de campo. Possa ser que isso aconteça. Eu não sei o futuro da seleção, o futuro do Dorival, mas isso pode acontecer, ok?
Segundo ponto, quem viu meu vídeo ontem, deixa eu contar uma história para vocês. O Brasil está muito dividido, polarizado, eu falei isso ontem. E quem viu meu vídeo ontem viu que eu falei do Edinaldo Rodrigues, né? O cangaceiro, volta para o teu cangaço, porque ele é da Bahia, é de Salvador, tá? Não tenho nada contra os baianos. Bahia revelou grandes nomes na música, até evangélica, o Fernandinho, que hoje tem várias questões nele. A Daniela Mercury, que eu também tenho várias questões contra ela, mas são dois grandes cantores. O Tchan, o Tchacabum, a Ivete Sangalo, o Léo Santana. Pô, o irmão Lázaro, homem de Deus, eu não tenho nada contra a Bahia, nem contra o Nordeste. Quero muito ser comentarista para comentar um Bavi, um clássico vovô, Fortaleza e Ceará, pô, um esporte náutico, Santa Cruz, com um dos dois. Então, eu quero muito, tá? Não tenho nada contra o povo do Norte, o povo nordestino. Eu quis falar do Edinaldo Rodrigues. E aí, às vezes, a gente, ainda mais brasileiro, a gente como é que se diz? Bota uns apelidos, mas não é porque a pessoa é gay, ou a pessoa é do Nordeste, ou a pessoa é índia, é crente, é espírita. Não, aí eu usei o tatu, porque essa referência aqui, o Rafael Botafoguense, usou para dizer que eu concordo com a manutenção do Dorival ou não, até porque eu não concordo 100%, não dá para concordar 100% depois do 4-1. Essa pessoa, essa pessoa usou uma vez a palavra tatu numa partida da seleção sub-20, que também tinha perdido para a Argentina no início do ano. Então não é nada contra a pessoa, Edinaldo. Não é nada contra o pai de família, Edinaldo. Eu sei, até porque a gente tem que. Eu usei até uma frase ontem, que também muito pesada, às vezes que a galera da seleção pegou o voo e voltou para os seus países, né? Na Europa, só poucos que jogam. A galera pouquinho que joga atual no Brasil voltou, mas eles deviam sim, pegar o avião, voltar para cá, ir para um hotel, Copacabana Palace, ou em São Paulo e ver, ou em Minas e ver a torcida brasileira triste com eles. Não bater, não violentar, não traumatizar, mas sim mostrar para eles que eles profissionalmente estão muito errados nas suas questões de técnica, tática, o Dorival está errando, quem sabe melhorar. Então é isso que eu falei. Do mesmo jeito que eu falei do Edinaldo, eu não quis usar a palavra tatu, o nordestino, o cangaceiro, por causa do Nordeste. É porque o Edinaldo veio de lá e veio do nada. Foi um diretor. Ninguém conhece a história dele no futebol, né? Então, é por isso, né? Nada contra o nordestino, ok? Não é nenhuma gozação, né? Nenhuma zoação, tá? O Edinaldo pode demitir o Dorival hoje e acertar um novo treinador e a gente ser ex-campeão, dá muito certo eu bater palma, falar meu gordão, meu gorducho. Ou também pode manter o Dorival e elogiar também. Então não é nada contra o conceito nordestino, até porque eu estava no canal, eu estou no WhatsApp do Mário Coelho do Vasco e algumas pessoas falaram, não é nada contra o nordestino, não é nada contra do sul, não é nada contra quem é preto, pobre, gay. Era o Edinaldo Rodrigues, era uma forma de apelidar alguém que infelizmente é incompetente. Pode não roubar, se roubar está mais errado ainda e não está fazendo bem para a nossa instituição, como é a CBF, como nossa instituição maior do futebol, é para o futebol ao todo, ok? Isso foi uma brincadeira, beleza? Não quis ofender ninguém. Diferente da parte que me toca, da parte que ontem eu queria que 4, 5 pessoas, se eu fosse para a igreja ontem, talvez o pessoal cristão ou de alguma religião sente muito mais isso, essa sensibilidade. Cara, tem uma coisa na partida que
não engoli, cara. A questão do Rafinha, não. A provocação. Ele provocou, ele recebeu a provocação, mas sabe aquela frase que vira clichê? Pô, me provoca, me zoa, me gasta. Só não toque em mim, não. Pô, carinho, um montezinho de argentino em volta em volta do Rafinha, carinho, passando a mão, zoando. Pô, moleque ainda tá tentando ser protagonista, aí gera um trauma no garoto, como se quase se juntassem para bater nele. Pô, depois, pô, eu acho que comenta aqui nos comentários, principalmente, eu acho que, na verdade, a questão do Rafinha, principalmente, se você gostou daquilo, se você achou normal, pô, passa a mão, cara, moleque, o pessoal da Argentina já é campeão, pô, não exagera, pô, tá entendendo? Não houve o macaco, por exemplo, que é um ato racista, diferente do que eu fiz com o Edinaldo, que foi para criticar o Edinaldo, diferente foi diferente do gay, cara, é diferente de todo tipo de preconceito aquilo, porque aquilo ali é como se assim, fala bonitão, beleza, mas pô, fala bonitão, tá aqui bonitão. Fala alguma coisa aí, rodinho, o cara às vezes com medo de apanhar ali, pô, houve um exagero do caramba ali no pessoal da Argentina. Eu espero que o Rafinha melhore, ajude a seleção a ser ex-campeão também, mas trauma, por isso que tem psicólogo no futebol, por isso que tem muita coisa. A gente viu a questão do Richarlison, depois da Copa, olha que ele fez uma boa Copa, fazendo 3 gols, golaço em Copa do Mundo de 2022. Então, cara, tem muita coisa ali que eu não engoli, cara. Sério, eu não gostei. Comenta nos comentários aquele corte de jogadores da Argentina na rodinha, né? O Emiliano Matias, né? O goleiro Emiliano Dias, Emiliano Dias não, o goleiro da Argentina passando, o corpo batendo no Rafinha, trombando, e depois todo mundo falando, depois também. Você gostou? Você não achou exagerado, forte demais? Cara, acho que algumas brincadeiras passam do ponto do limite, né? Então, queria até falar, não é para fazer isso, não é nem para a seleção brasileira fazer isso com ninguém, não é para jogador do Vasco, do Flamengo fazer com seu rival, do Corinthians, do São Paulo. Eu sou contra a torcida organizada, eu sou contra a maldade em si, né? Eu, antes de ser cristão, já tinha uma ciência de bem e de mal, então eu não gostaria daquilo. Então, não façam, não, defenda com que pessoas não façam com outras o que não queriam que fizesse com você. Então, ficou muito latente isso, eu estou deixando registrado. Valeu, galera. Que o Rafinha se recupere, nos ajude a ir para uma Copa do Mundo, se ele for o jogador da seleção brasileira até lá, que ele cresça muito com isso. Amadorismo puro da Argentina, vacilação pura, pô, parecia a menininha da novela do Manuel Carlos no meio de um montão de bandidinho, bad boy, pô, sem necessidade, não passa a mão em ninguém não. Brinca, paquera, não passa a mão de gente, ainda bem que tem. Às vezes a gente aqui eu faço uma brincadeira, às vezes as pessoas não gostam, então não faço, não faço. Façam com quem já tem uma casca e mesmo assim a pessoa pode não gostar. Então, estou deixando aqui meu ponto do Dorival. Tem que sair, é necessário sair, mas se ficar pode reconstruir a história. O Edinaldo, não falei do Edinaldo porque ele era do norte, nordestino, e o Rafinha é que me deixou chateado, aquela situação ali no intervalo de jogo, com o Brasil já 3-1. Pô, argentinos, vocês são jogadores, craque, milionário, todo mundo se conhece. Pode deixar o cara até com depressão depois daquilo. Poxa, depressão tem cura, depressão não é nada do demônio. Eu sou cristão, eu sei que não é, tem cura.
Mas não é que não seja nada do demônio, demoniado, mas né, às vezes tem o tratamento psicológico, médico, psiquiátrico, mas, pô, às vezes a pessoa que causou depressão foi por uma coisa boba. Então, pô, a gente não. Pô, você joga às vezes com o Rafinha no Barcelona, muita gente. Essa força aí. Evita essas brincadeiras, por favor. Não é só a violência física, o ônibus quebrado, o ônibus tombado, que às vezes pode acontecer. E às vezes, muitas das vezes acontece até aqui no Brasil, mas também essas questões. Valeu, galera? Então, estou deixando esses, esses 3 pontos daqui do Dorival. Acho que se ficar ou não é uma questão. Do Edinaldo, respeita a pessoa. Quis falar do profissional e do Rafinha, que não me deixou com um estômago meio, meio embrulhado. Valeu, galera. Fui.